Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, quero conversar com vocês a respeito da partida de ontem do Clube do Remo diante do Volta Redonda, a estreia com derrota do Leão na Série C do Campeonato Brasileiro. Quanto que isso pode impactar a nossa campanha na competição, já que a gente busca aí esse acesso para a Série B. Quero também falar a respeito da revolta dos torcedores azulinos em cima do presidente Antônio Carlos Teixeira e também do executivo de futebol, o quanto que isso aí pode impactar no comportamento do torcedor do Clube do Remo nesse ano de 2024. Eu também quero falar a respeito do nome que vem surgindo novamente aí do atacante argentino Jonathan Cristaldo, que pode ser um dos reforços do Clube do Remo também nesta terceira divisão. Vou estar trazendo para vocês as atualizações sobre essa especulação de mais uma contratação. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações no mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela ou acessar também o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Hoje Série A rolou, Série B, Série C, vários jogos pelo Brasil e pelo mundo. Teve o clássico aí, vitória do Real Madrid, o jogaço, e quem profetizou garantiu uma renda extra com a galera da Bet Nacional. Cadastre-se e concorra também uma camisa oficial do Clube do Remo. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo e onde você também pode encontrar lá no Vila Container. Você pode se reunir com os amigos, fazer aquela resenha, aniversário, tudo que você imaginar, com o melhor chopp do Pará, os melhores petiscos também lá com a galera da Araguaia Cervejaria. E o recado também da Elite Premiações, que está trazendo no dia 27 de abril super sorteio de um iPhone 15 Pro Max, mais uma camisa do Clube do Remo ou R$7 mil no Pix, caso você prefira o dinheiro. Ontem, inclusive, teve o sorteio, tá, de R$500 no Pix, para quem já está participando da ação, e mais uma camisa do Clube do Remo. Eu já coloquei, inclusive, o ganhador lá nas redes sociais do Chaves Remista. Então participe do super sorteio que vai acontecer no dia 27 de abril, tá, no próximo sábado, aí com a galera da Elite Premiações. QR Code na tela e o link também no primeiro comentário fixado. Bom, galera, bora conversar sobre esse jogo de honra do Clube do Remo, né? Conversar um pouco mais aqui de cabeça fria, depois dessa derrota aí doída, inesperada. Na verdade, não é o caso de ser inesperado, porque é futebol, né? Mas uma derrota inaceitável, essa é a palavra, né? Porque a gente já vinha conversando, eu conversei no pré-jogo com vocês ontem, falei isso no pós-jogo ontem, de que o Remo não pode negociar resultado em casa. Se o Remo quer chegar em algum lugar nesta Série C, se o Remo quer chegar no acesso, quer chegar, quem sabe, no título, o Remo não pode desperdiçar pontos como mandante. O Remo precisa ser uma equipe que faça o dever de casa. E há muito tempo que o Remo não faz o dever de casa. Se o Remo tivesse feito dever de casa na Série B de 21, a gente não tinha caído. Se a gente tivesse feito dever de casa em 22 e 23 na Série C, a gente teria se classificado para a segunda fase da competição. Aliás, não ser um bom mandante no ano passado quase fez a gente ser rebaixado. E o sentimento hoje do torcedor do Clube do Remo, quando você pega aí, lê as redes sociais, é de preocupação. Por quê? Porque a Série C, apesar de ter 19 rodadas, é um campeonato de tiro curto. Quando você pisca, já chegou no terço. Quando você pisca de novo, já acabou a primeira fase. Aí, irmão, tem sido, infelizmente, né, trágico pro Remo as 2 últimas competições, 2 últimos anos aí de Série C, onde a gente nem conseguiu a classificação entre os 8 para a segunda fase. Para que isso aconteça, para que a gente não repita esse filme, a gente precisa, primeiramente, claro, fazer o dever de casa. E, claro,
o nosso treinador Gustavo Mourinho precisa fazer o simples no futebol. O que é o simples no futebol? É não inventar, como ele inventou ontem. Ontem o Gustavo Mourinho quis colocar uma formação sem um centroavante, por exemplo, né? E com 3 jogadores estreando. Um deles, inclusive, o João Afonso no meio-campo, vindo de uma sequência muito grande sem jogos. Sentiu muito esse ritmo de jogo. Colocou o Guilherme Cachoeira no ataque, que vinha jogando bem nos treinamentos, treinando bem, né? Segundo as informações, mas a gente sabe também que treino é treino e jogo é jogo. E ontem manteve, inclusive, o Silas entre os titulares. Eu, sinceramente, não consigo entender por que o Silas não sentou no banco de reservas ainda. Matheus Anjos, por exemplo, entrou muito bem ontem. O Ronald, que tinha ido muito bem no último Clássico Repar, não merecia ir para o banco de reservas. Então são essas escolhas que o Mourinho fez ontem. Inclusive ele assumiu esse erro na coletiva após-jogo, ele assumiu que a responsabilidade foi dele, e ele também mais uma vez citou que o nosso grande problema, o problema crônico do Remo em 2024 é a conclusão das jogadas, é o ataque, é a famosa camisa 9 ali. E ele de novo citou que o Remo vai precisar reforçar. O Remo, inclusive, aí deve estar regularizando a situação do atacante Matheus Lucas, que chegou na última quinta-feira. Amanhã deve estar caindo com o nome no bid e deve estrear contra o Atlético no próximo sábado, fora de casa, lá em Minas Gerais. Aliás, o Atlético que goleou na estreia o Caxias, fora de casa, por 4-0. E é uma equipe aí perigosa, uma equipe de empresários. Não veio para brincadeira na Série C e vai com certeza para cima do clube do Remo. E o Remo, desde já vou falar para vocês, o Remo tem obrigação de trazer pontos desse jogo e também do jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba fora de casa. Os pontos que o Remo perdeu ontem contra o Volta Redonda, ele vai precisar recuperar de qualquer jeito fora de casa. Uma pontuação que vocês sabem que é para o Remo não ser rebaixado é de 22 pontos. Para o Remo classificar, 30 pontos. Bora focar primeiro nos 22 pontos para não cair, para não passar o susto que a gente passou ano passado. Que, aliás, o Remo não caiu porque os outros clubes não fizeram a sua parte e não porque o Remo fez a sua. Porque se fosse depender do Remo fazer a sua parte, a gente tinha sido rebaixado no ano passado. Além dos erros do Gustavo Mourinho, além dos problemas aí que a gente vem passando em relação ao nosso elenco, né, de peças que a gente precisa contratar, trazer jogadores melhores do que estão aqui, não apenas ir no mercado por aí e trazer qualquer jogador, a torcida do Remo está muito revoltada com a falta de atitude, de comunicação, de um esclarecimento do presidente Antônio Carlos Teixeira e também do executivo de futebol Sérgio Papelinho, principalmente em relação às dispensas que ainda não aconteceram, né, nessa limpa que vai precisar fazer o elenco do Remo visando a Série C. Eu queria fazer só 2 perguntas para vocês aqui. O Tonhão, quando ele era vice-presidente do Fábio, por exemplo, vocês lembram dele aparecendo alguma vez? Dando uma entrevista sequer? Outra pergunta que eu faço para vocês. O Tonhão demorou quanto para aceitar o convite para ser presidente? Vocês sabem que o Tonhão está aí na presidência não é porque ele quer, porque colocaram ele lá para ser presidente. Ele foi indicado, né, por ser um cara aí que conhece muita gente, tanto é que nas eleições, ele que foi o candidato que menos apareceu, não quis dar entrevista para quase ninguém, não quis ir em debate nenhum, ganhou a eleição com folgas. Por quê? Porque tinha ali os sócios que votam nas mãos e conseguiu ser eleito com uma margem muito grande. Smith está dizendo que os outros candidatos eram a solução. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que se vocês querem cobrar alguma coisa, primeiro cobrem de quem votou nele, de quem escolheu ele para ser presidente. Se vocês estão reclamando agora da postura do Tonhão, porque o Tonhão é isso aí, ele não vai mudar. O Tonhão sempre foi um cara que ele não foi de aparecer. Desde a época que ele era dirigente de futebol, na época que o Remo conseguiu acesso para a Série A, na época do Tabu, na época que o Remo foi campeão brasileiro em 2005, o Tonhão nunca foi de aparecer. Eu sempre escutei, inclusive na imprensa esportiva do Pará, quando o Remo estava numa situação complicada, chama o Tonhão, chama o Tonhão. E eu falava assim, caramba, quem é Tonhão? Porque eu não via a foto do Tonhão, eu não via a entrevista dele, ele não aparecia. Então ele sempre foi esse cara mais reservado, entendeu? É por isso que muita gente fala hoje que não é ele nem que manda no Remo. São os vices, que são os diretores, né? E o Papelinho também, que é o executivo de futebol. Então,
Não espere uma postura diferente do Tonhão, que ele não vai mudar. Esse é o Tonhão, presidente, e sempre foi o Tonhão dirigente. Não vai mudar. Cobrem de quem votou nele, de quem escolheu ele para ser presidente. E cobrem também do Conselho Deliberativo do Clube do Remo. Ele que tem poder de mudar alguma coisa por lá. Se o Condel, né, não faz nada, nada vai mudar. Se vocês querem mudança, cobrem de quem votou e cobrem também de quem foi eleito para o Conselho Deliberativo do Clube do Remo. Só para trazer realmente a minha opinião, porque muita gente hoje, foi inclusive no meu privado, falar, tem que chamar protesto tal. Protesto? Protesto? Agora? Depois da eleição? Eu acho meio tarde, né? Acho meio tarde. A gente tem que cobrar a postura de quem está na presidência, de quem está na diretoria de futebol e corrigir os erros ainda nessa Série C. Porque é o objetivo maior. Aliás, quando ele ganhou falando um monte de coisa. Acesso, acesso, acesso. Né? Então, cobre o acesso dele. Tá? Cobre o acesso dele. Protesto dificilmente vai acontecer. As organizadas não se mexem, o torcedor está cansado. Ontem, o torcedor do Baianão lá pegou 90 minutos de chuva na cabeça. Inclusive o Bordeiro saiu aí com 7 mil no total. Nunca que tinha só 7 mil ontem, né? Mas enfim, é apenas um desabafo aqui, porque a gente lê muita coisa, escuta muita coisa, mas as pessoas infelizmente não sabem, né? O que acontece no clube de futebol e não entendem que o futebol não é tão simples assim. Então, só para trazer minha opinião a respeito disso. E lembre, Tonhão não vai mudar. Tonhão é isso aí. Bom, agora em relação ao mercado da bola, né? Que inclusive a gente está aí cobrando que o seu papelinho, né, dispense esses jogadores aí que não vão ser aproveitados pelo Morínigo e que contrate jogadores com critérios, apesar de ser difícil. Novamente surgiu aí o nome do Jonathan Cristaldo, tá? Atacante argentino, salvo engano, de 35 anos, tem passagem por Palmeiras, Racing Clube, enfim. De novo surgiu aí o nome dele, possível radar do Clube do Remo. Hoje eu recebi informação de que, nesse momento, não tem como o Remo contratar um jogador estrangeiro por conta, né, um jogador que joga no futebol do exterior, por conta da janela que está fechada. Se não me engano, essa janela internacional só abre no mês de julho. Então ficaria complicado, nesse momento, pela informação que chegou para mim, uma contratação do Jonathan Cristaldo. Tá? Essa informação que eu queria trazer para vocês, atualizada, porque hoje, inclusive, eu acordei, tinha até uma página que me marcou lá no Instagram, aceitei o collab, e depois, junto com alguns colegas aqui do YouTube, a gente foi se informar sobre isso. E a informação que chegou foi isso. A janela está fechada nesse momento para jogadores internacionais. O certo é que o Remo vai precisar ainda contratar. Ficou nítido mais uma vez, né, que tem jogadores que não têm a mínima condição. E vocês sabem quais são, não precisa mais ficar citando aqui. E a gente precisa dispensar esses atletas, enxugar essa folha para ir atrás de reforços. Prometer o acesso para o torcedor, faça alguma coisa para que o Remo suba. Se vocês não fizerem, aí realmente a vaca vai pro brejo. Galera, antes de encerrar esse vídeo, quero só pedir desculpas porque vocês estão vendo, eu não estou no meu estúdio, né? Não estou em casa, então o vídeo aqui foi improvisado realmente nesse domingo. Mais uma vez eu peço para você deixar o like, verificar a inscrição, compartilhar com os teus amigos e deixar também o teu comentário. Deixa a tua opinião aí sobre esse início de Série C do Clube do Remo. Próximo jogo do Leão vai ser no próximo sábado contra esse Atlético. Equipe perigosa que merece respeito. Tradição, gente, não ganha jogo, tá? O Remo vai jogar lá contra a equipe do Atlético e vai precisar jogar bola para trazer pontos de lá, para vencer a equipe mineira, tá? Ontem eles estrearam muito bem e vão querer vencer também jogando em seus domínios. Beleza? Antes de encerrar esse vídeo, quero trazer um recado aqui da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir na área da saúde com estágio encaminhado para o mercado de trabalho. É só entrar em contato nas redes sociais e também no WhatsApp e conhecer todos os cursos disponíveis para você. Recado também da Vilhena Contabilidade para você que quer prestar contas aí com a Receita Federal, emitir notas fiscais para receber pagamentos e também criar o teu CNPJ sem sair de casa. É só entrar em contato com a galera da Vilhena Contabilidade. Beleza? Mais uma vez, like, teu comentário, verifica a descrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!